Olá, boa tarde. São 17 horas e 49 minutos e o Gazeta News desta segunda-feira começa cheio de informação para você. Hoje, em um evento promovido pela revista Veja, personalidades do meio político falaram sobre os rumos do país e da economia nacional. Entre os assuntos, as eleições do ano que vem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, abriu o fórum de debates. Barroso disse que o STF não está em crise e que o maior problema da instituição é atuar como julgador dos políticos com foro privilegiado. Depois foi a vez do juiz Sérgio Moro responder às perguntas dos jornalistas. O juiz da Lava Jato disse que não se arrepende de ter divulgado em 2016 o áudio de uma conversa entre a então presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, que na época tinha sido nomeado ao cargo de ministro da Casa Civil. O prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, também foi um dos convidados. Ele negou ser pré-candidato à presidência da República e falou sobre os desafios do PSDB. O último a falar na parte da manhã foi Jair Bolsonaro, este sim pré-candidato à presidência da República em 2018. Bolsonaro chegou a citar o nome de um possível ministro da Fazenda, caso ele seja eleito. E imagens do circuito interno do assalto ao Moca Plaza Shopping, que deixou os frequentadores em pânico no sábado à noite, foram pedidas pela polícia, mas até agora ninguém foi preso. Uma pistola foi apreendida e celulares roubados recuperados. Pessoas registraram parte da ação dos bandidos, que aconteceu por volta das 8h30 da noite de sábado. Na correria, as lojas fecharam as portas. Segundo relatos, não houve tiros dentro do shopping, mas na fuga, os criminosos dispararam no estacionamento. Ninguém ficou ferido. Os bandidos levaram 36 celulares de uma loja e mais R$1.000 do caixa de uma lanchonete. Ao verem os ladrões armados fugindo, frequentadores tentaram deixar o local. Segundo a Polícia Civil, esse é o segundo assalto ao Moca Plaza Shopping em menos de 2 meses. E olha, a notícia boa para quem usa o transporte público na região da Zona Sul é que as estações Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklyn começaram a operar em horário integral a partir de hoje, das 4h40 da manhã até a meia-noite. A tarifa é de R$ 3,80 por viagem. As estações foram inauguradas no início de setembro e funcionavam apenas em horário experimental entre 10 da manhã e 5 da tarde. E olha, a polêmica continua em torno do Teatro Oficina no Bexiga. Foi adiada para o início do mês de dezembro a reunião do Compresp, que é o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, que vai avaliar a possibilidade de construção de prédios em um terreno vizinho à oficina. Artistas e moradores são contra a obra e fizeram a manifestação no domingo. A concentração do movimento aconteceu em frente ao Teatro Oficina. Artistas, políticos e moradores do bairro do Bexiga fizeram uma manifestação artística. Eles lutam para que um terreno baldio de 11.000 metros quadrados, vizinho ao Teatro Oficina, seja transformado em um parque público. O local pertence à construtora Cisan, do grupo Silvio Santos, que quer construir prédios na área. Com camisetas, eles pedem para que o apresentador dê um presente para São Paulo. O Teatro Oficina, um projeto da arquiteta Lina Bobardi, é tombado pelos 3 órgãos de preservação do patrimônio histórico. Mas em outubro, o CONDEFA, que é estadual, autorizou a construção das torres, avaliando que o projeto não afeta o tombamento do teatro. Já tramita na Câmara um projeto de lei que cria o Parque do Bexiga. O grupo em defesa do parque e do teatro ganhou a adesão de outros movimentos, como o Parque Augusta e de defesa do Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC. Ela vai ter 3 andares subterrâneos de garagem e, sei lá, 300 apartamentos. Isso significa mais 1.000 carros nessas ruas estreitas, né? E fora isso, todo o bairro, por exemplo, eu moro ali na Japurá. Todas aquelas casinhas são dos anos 40. Se for fazer uma construção desse porte aqui, essas casas vão rachar, vão cair, vão, sei lá. Não é só uma luta do Teatro Oficina,
ela é uma luta por um espaço no Bexiga, por um parque que deixe preservadas as culturas que tem nesse bairro, que são culturas desde o teatro, que aqui se plantou e deu, desde a inauguração do TBC em 1948, há também cultura como, por exemplo, o bairro do Bexiga, que é um bairro onde ainda existe sapateiro, estofador, artesão, são coisas assim, são atividades assim que em bairros onde se erguem torres, elas desaparecem às vezes. O órgão federal, que é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, disse que já desautorizou a construção das torres, segundo o projeto existente. Como o Teatro Oficina é tombado pelos 3 órgãos, municipal, estadual e federal, a obra precisa do aval de todos eles. E depois de receber alta e deixar o Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, o presidente Michel Temer voltou a Brasília. Temer estava desde sexta-feira internado e passou por uma angioplastia para desobstruir 3 artérias coronárias. Em 2 delas foram colocados stents. Os médicos explicaram que as obstruções eram de cerca de 90% e por isso ele corria risco de infarto. Por causa do procedimento, os médicos recomendaram uma semana mais leve para ele. Nesta tarde, o PMDBista tinha 2 reuniões previstas. E agora o nosso tempo, ainda faltam alguns dias para o mês acabar, mas a chuva de novembro já superou a média esperada pelos meteorologistas. Vamos ver se o tempo vai continuar instável ao longo dessa semana aqui em São Paulo? Nuvens associadas à passagem de uma frente fria predominam sobre o norte e leste de São Paulo. Dessa forma, o sol aparece apenas por breves períodos e ocorrem pancadas de chuva a qualquer hora do dia na maior parte do estado. Os termômetros batem na casa dos 33 graus em Presidente Bernardes e dos 34 em Votuporanga. No centro-norte paulista, faz até 30 graus nas cidades de Barretos e Ribeirão Preto e 31 em São José do Rio Preto. Na faixa leste, tempo bem fechado, com máxima de 23 graus em Caraguatatuba, no litoral, e de 22 em São José dos Campos. Para a capital, a temperatura também vai ficar amena. Nessa madrugada, mínima prevista de apenas 16 e máxima amanhã à tarde em torno dos 23 graus apenas. Na quarta-feira, volta a esquentar, chega a fazer 27, mas na quinta-feira volta a esfriar e os termômetros ficam entre 14 e 23 graus. E agora vamos ao nosso Gazap. Se você tem algum problema aí na sua região, envia um vídeo para a gente que nós cobramos a solução das autoridades. Hoje a denúncia vem da Zona Norte, aqui da capital. O José Rodrigues de Souza está preocupado com a saúde de uma árvore que, segundo ele, pode cair a qualquer momento ali na Vila Sabrina. Essa árvore fica na Avenida João Simão de Castro, uma das principais ali do bairro. Além de oca, o José mostra ainda como o tronco dela está torto. E lá no alto, os galhos estão em meio aos cabos e fios da rede elétrica. Se você também não aguenta mais um problema antigo aí no seu bairro, grave um vídeo e mande aqui pra gente. O número é 11 99161 6121. Só não se esqueça de fazer a gravação com o celular deitado. Se tiver ainda qualquer dúvida de como fazer o vídeo, acesse o nosso site, porque lá tem todo o passo a passo. Então, participe! Olha, a Prefeitura Regional disse que para resolver esse problema é necessário o auxílio da Eletropaulo. Ainda não há previsão para remoção ou poda da árvore. Para finalizar, uma notícia internacional, a família real inglesa terá a primeira nobre de origem afro. A coroa britânica confirmou hoje o noivado do príncipe Harry, o 5º na linha de sucessão ao trono, com a atriz americana Meghan Markle. Meghan e Harry se conheceram em 2016, mas só confirmaram o relacionamento meses depois. Pelo Twitter, a família real britânica se disse animada com a união prevista para o primeiro semestre de 2018. Meghan vive em Toronto, no Canadá, mas nasceu e cresceu em Los Angeles. Filha de mãe negra e pai branco, a atriz de 33 anos é formada em comunicação e faz parte do elenco da série americana Suits, sobre a rotina de um importante escritório de advocacia em Nova York. Ela também é engajada em campanhas pela igualdade salarial entre os sexos e o direito das mulheres. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Outras notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta. Fique agora com a Hora do Ângelos. Até amanhã.